Valores fora da realidade. A campanha eleitoral desse ano já começou com dados curiosos. Mais de 200 candidatos declararam à Justiça Eleitoral possuir apenas R$ 1 em bens. Outros 10 mil alegam não ter nenhum patrimônio. Você conseguiria viver com esse dinheiro aí? Nem pensar, não tem nem como. Claro que não. R$ 1 foi o valor que 208 candidatos nas próximas eleições declararam como patrimônio à Justiça Eleitoral. Quem quer mentir, mente. Quem quer acreditar, acredita. Não tem cabimento. É meio que... assim, tá bem na cara que é, tipo, inventado. O levantamento foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Dos mais de 25 mil candidatos às eleições de outubro, 10.337, 41% do total, declararam não ter nenhum bem em seu nome. E 194 disseram ter apenas R$ 10 de patrimônio. A maioria dos 100 bens está no Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Minas Gerais, estados com alto custo de vida. Há médicos, advogados, policiais civis, psicólogos, engenheiros, diretores de empresas e até 723 empresários que afirmaram não possuir carro, casa, investimentos financeiros ou dinheiro no banco. A Justiça Eleitoral leva em consideração apenas aqueles bens que devem ser declarados à Receita Federal. Assim sendo, pelo menos em teoria, uma pessoa que gasta tudo o que recebe, vive de aluguel e não tem carro, pode sim ser candidato declarando apenas R$ 1 de patrimônio. Mas o problema pode aparecer na hora de justificar os gastos de campanha. E cada centavo deve ser justificado segundo a legislação eleitoral. Se as doações não cobrirem todas as despesas da campanha, presume-se que o candidato tirou o dinheiro do próprio patrimônio. Como não há bens declarados, trata-se de crime eleitoral. Crime de omissão ou falsidade ideológica, ou seja, omitir, no caso, um patrimônio que possua de fato e não foi incluído, né? Ou então uma alteração, a falsidade ideológica documental, basicamente. A averiguação só deve ocorrer depois das eleições, quando as contas são conferidas. Para tomar uma providência no momento da declaração, é preciso que o Ministério Público Eleitoral investigue se os candidatos disseram a verdade para a Justiça. Mas e o número de candidatos que se declararam sem patrimônio? De fato, se considerar a eventual aquisição de um bem imóvel, realmente acaba sendo alto, porque hoje em dia é muito comum que se tenha um veículo, algo nesse sentido, para que possa aferir como propriedade. E aí, Vila, declarar que não tem patrimônio, boa noite, né? Boa noite. Não tem patrimônio, R$ 1 de patrimônio, como é que pode? Já começa, a conversa já começa na declaração? Já começa desmoralizando o processo eleitoral. Esse é um problema, é que nós temos primeiro 32 partidos com registro. Tem muita gente que é candidato. Até recentemente, não sei se mudou o RJU, o Regime Jurídico Único, dos funcionários públicos federais, mas havia um artigo lá, eu me lembro muito bem, que você tirava 3 meses de licença se você fosse candidato. Então, tinha gente que era candidato a cada 2 anos, não porque tinha vocação política, era porque a cada 2 anos ele tinha 3 meses de licença remunerada tal. Então, tem desde aqueles que se utilizam desses subterfúgios existentes na legislação, aqueles que são candidatos para fazer dobradinha com não sei quem, mas não é candidato de verdade, aqueles que por pura vaidade e tal. Então, acho que primeiro tem esse excesso de partidos que desmoraliza o processo. Segundo a declaração de ninguém bate, de ninguém, nem do que não tem nada, o que tem um real, como de alguns que a gente olha os bens e fala assim, pô, mas não é possível, ou os bens não estão com os valores corretos, ou ele não coloca todos os bens. Agora, a grande questão também que se coloca é que os tribunais regionais eleitorais, e é evidente, todo mundo sabe, eles não têm estrutura para saber, primeiro, se aqueles dados são corretos ou não, e depois da eleição, no caso dos gastos da eleição, para poder checar toda aquela documentação. Seria muito importante se na legislação tivesse, por exemplo, os TREs, o auxílio dos tribunais de contas, por exemplo, né, de cada estado, que pudesse ao menos checar, mesmo que por alto, aquelas contas, porque os TREs não têm condições. E o que me chama a atenção, por fim, é o dinheiro que alguns candidatos guardam em casa. A presidente da República, por exemplo, confessou naquela entrevista ao UOL, à Folha de São Paulo, que guarda em casa R$160 mil. Eu falei, mas pensei comigo, eu estava vendo pela internet. Aí um jornalista até perguntou, mas será que a senhora está preocupada? Vai ter algum confisco, alguma coisa? Ela falou, não, mas se a senhora pusesse na poupança, a senhora receberia R$10 mil. Quem disse isso foi o Josias de Souza. Ela falou assim, mas 10 mil não é nada. Aí depois ela se corrigiu
Disse assim, é alguma coisa, tal. Eu não entendo como é que alguns chegam a deixar 1 milhão em casa, 1,5 milhão. Então, tudo isso é muito estranho. Ela, no caso, disse que guardava 160 mil para as despesas da família, inclusive da filha. Então, eu acho isso tudo muito estranho. No fundo, todos esses dados são falsos. De todos os candidatos inscritos, os dados não são verdadeiros ou não se compatibilizam com o valor de mercado que eles registram. Aí. Olha, eu acho que o fato do candidato não ter propriedade, quando se fala bens, quer dizer, ele não tem uma propriedade, certo? Isso não o desclassifica. Não tem propriedade. Se ele tem uma vida honesta, um salário com que ele sustenta a sua família e vai fazer campanha, tendo representatividade, ele for a expressão de um movimento que o leva a ser candidato, ele fatalmente vai ter apoio econômico para fazer a sua campanha. O problema é a representatividade. Esses que se candidatam, muitos, como o Vila disse aí, porque querem uma folguinha no emprego, porque é funcionário público, e outras vantagens que podem vir de compor uma chapa, não é? Esses não são, na verdade, candidatos. Estão lá se aproveitando de alguma forma ou recebendo alguma coisa para ali posar como candidato. O que o eleitor tem que entender é que a pessoa, para disputar um cargo eletivo, não pode ser candidato de si própria. Tem que ser candidato que represente um segmento da sociedade. Um bairro onde ele está inserido que o escolhe, uma sociedade de classe a qual ele pertence, ou um sindicato que ele esteja envolvido, uma igreja, por que não? Uma igreja que ele seja lá um fiel. Essa representatividade é que eu cobro dos candidatos. Eu não cobro propriedade, sinceramente. Não cobro propriedade. Agora, é difícil explicar como é que uma pessoa que não tem um mínimo, uma propriedade mínima, porque se tiver dinheiro guardado, se tiver 10 mil reais guardado, é um bem, tem que ser declarado, não é? Mas como é que ele vai fazer campanha? Ele não faz. Agora, o que é bom nisso? Isso é a primeira vez que o tribunal faz uma resolução para conferir isso. Em 2002 não era assim. Ninguém era obrigado a declarar. E hoje você tem, o empresário não pode destinar a campanha do candidato que resolve apoiar mais que 2% do seu faturamento. E o candidato que tiver patrimônio não pode despender desse patrimônio mais de 50% do seu próprio patrimônio. Quer dizer, a justiça procura colocar meios. Agora, o Ricardo Vale Aleixo aqui pelo Twitter, não cruzam as declarações com o imposto de renda? O TSE não faz esse Mas cruzamento? as pessoas que não têm renda não declaram. Tem renda inferior ao nível de ter que declarar. Então, o TRE podia cobrar, se é isento, vai lá e declara. Então, dá o que você declarou para a Justiça, para a Receita. O isento é isento, não declara. Então, não há como controlar isso. Agora, a fiscalização é que, além do Ministério Público ter que ter uma atividade, os partidos têm a missão de fiscalizar a conta dos outros partidos. Mas sabe o que acontece? Ninguém fiscaliza a conta de ninguém, porque ninguém quer a sua conta esmiuçada. Essa é a verdade. O Adriano Monteiro aqui pelo Facebook, na contramão, os suplentes dos candidatos são muito ricos. Contradições, professor Vila. Isso, senadores. Sempre o primeiro suplente financia a campanha do senador. Isso, desde que inventaram, não tinha antigamente suplente. É bom lembrar que o suplente é uma invenção, quer dizer, quando eu falo relativamente recente, que para a história meio século é recente. Porque na Primeira República não tinha suplente, depois em 34 não tinha, isso foi uma invenção a partir de 46. Tinha um, depois ficou pior, 2. Né? E muitas vezes você põe um suplente que financia. Por exemplo, um caso mais ou menos recente, Hélio Costa, Minas Gerais. O suplente foi aquele rapaz, o Wellington Salgado, que sequer morava em Minas mesmo, mas era uma família muito rica, que tem uma universidade aí dessas terríveis que existe no Brasil, e que financiou a campanha. O Hélio Costa virou ministro e ele teve o sonho de ser senador. Muitos assumem por 7 anos e meio. O caso do suplente do Itamar não é o caso que não financiou a campanha, mas acabou ficando 7 anos e meio. Outros ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso precisa acabar. Como se resolve? Só não ter suplente.